Olá, meus amigos, é um prazer ter vocês mais uma vez em mais um ponto da nossa aula. Como eu falei na aula anterior, tivemos que fazer uma pequena suspensão por uma questão de tempo, né? A aula já estava longa e eu quero que o conteúdo programático seja absorvido e assimilado por vocês da melhor forma possível. Como eu disse, processo penal é uma matéria que tem muitos detalhes. Obviamente não dá para ver tudo isso nas nossas aulas, mas eu quero passar o máximo para vocês, ok? Então, a partir daqui, nós vamos começar a falar sobre a ação penal privada. Eu já falei sobre a ação penal pública na aula passada, falei sobre a NPP também, falei sobre inquérito policial. E se você ainda não assistiu a aula passada, por favor, volta no YouTube, assiste a aula anterior, porque é muito importante você ter aquilo como base para a gente poder continuar a partir daqui, ok? Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Felipe Alencar, eu espero que você esteja se preparando para a prova de estagiário, espero que você também seja aprovado. É claro, é sempre bom ter pessoas que assistem as nossas aulas serem aprovadas nessas provas de estagiário, e lembre-se, esse é o primeiro passo. Se você pretende ser no futuro promotor de justiça, promotora de justiça, ou seguir qualquer área pública do direito, esse é um passo importante para você poder começar a ter o contato com essa área, já que o estágio no Ministério Público traz grandes vantagens. Como eu disse, sou Felipe Alencar, me sigam lá no Instagram, @felipe.alencar_. Siga também o Direito no Cast, @Direito no Cast, que é o meu podcast jurídico. Vocês vão poder encontrar muitos conteúdos lá, tá bom? E uma coisa importante também, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal e vamos que vamos. Pessoal, a partir daqui eu vou falar sobre ação penal privada, ok? A ação penal privada, ela tem muita importância para você, ela tem um conteúdo gigante, ela é muito importante para quem vai fazer essa prova, porque é onde a prova pode encurralar vocês. É um campo cheio para você cair em pegadinhas. Porque a ação penal privada, se você não estiver estudando, você vai ser levado a erro, você vai confundir com a ação penal pública, ok? Lembrem-se, via de regra, a ação penal, o titular dela é o Ministério Público, mas a ação penal privada é uma grande exceção sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre a ação penal privada, ela é de competência exclusiva do ofendido ou do seu representante legal, não sendo então o Ministério Público titular dela. É isso que eu acabei de falar para vocês. Aqui a gente está diante de alguns crimes e o legislador, quando ele criou os crimes, ele pensou assim: bom, esse crime é realmente importante para que nós venhamos a puni-lo? Entendeu? É bem assim, você começa a pensar nessa situação. É realmente importante que nós façamos a punição dessa conduta? Essa conduta ela trouxe um prejuízo a uma pessoa. Sim, ela trouxe. Mas é tão grave ao ponto de que o Estado, de ofício, deve processar criminalmente uma pessoa? E aí o legislador chegou à conclusão de que não. Nessas hipóteses, que são grandes exceções, haverá então a necessidade do próprio particular ingressar na justiça por meio de um advogado, onde ele irá processar criminalmente aquele que lhe causou um dano, ok? Lhe causou uma lesão. O Ministério Público, aqui na ação penal privada, ele não está totalmente de fora do jogo. Ele ainda vai atuar como custos legis. Caso você não saiba o que significa essa expressão custos legis, significa que é fiscal da lei. Como assim fiscal da lei? O Ministério Público vai verificar se não estão acontecendo absurdos nesse processo, se por acaso direitos que são indisponíveis não estão sendo violados. Imagine então que, por exemplo, nesse processo de ação penal privada, a parte que é autora, ela a ação do crime da pessoa indiciada por ter cometido determinado crime. Eu quero que seja punido com pena de morte. E vamos imaginar que o juiz ele vá acatando esse tipo de ordem, esse tipo de pedido. Pô, é um absurdo. O Ministério Público atuando com custos legis, ele vai esse absurdo e vai se manifestar. Mas é somente como custos legis. Ele não vai, então, pegar ali e mexer com a ação propriamente dito. Isso em detalhes, né? Porque até a ação penal privada ela pode ser aditada pelo Ministério Público, ok? O nome que a gente tem para a ação penal privada, lembrando, a ação penal pública, seja a condicionada ou a incondicionada, ela é chamada de denúncia. Aqui nós vamos chamar a ação penal privada de queixa-crime ou apenas queixa.
ok? E aí é onde a gente entra com alguns detalhes. As pessoas leigas, quando elas vão à delegacia, quando elas vão ao qualquer repartição, elas falam, eu vim prestar uma queixa, eu vim fazer uma queixa. Ou então a pessoa diz assim, eu vou da parte de você, vou fazer uma queixa contra você. Daqui que vem esse termo, né? Esse termo tão popular que é dar uma queixa. Vou prestar queixa contra você. Mas lembrando, quando você fala de dar uma notícia para a autoridade policial, você está informando um fato criminoso, um fato. Então você está dando notícia de um crime. Aqui é só uma questão de você saber as nomenclaturas certas, tá? Vou fazer um boletim de ocorrência. A pessoa que está dando notícia do fato, ela diz que está dando notícia, que vai dar crime. Ok? A pessoa, quando ela já tem uma denúncia, a denúncia é a peça da ação penal pública, condicionada ou incondicionada. E a queixa-crime é a peça inicial da ação penal privada. Lembrem-se, lá no direito civil a gente chama a peça inicial de que é inicial. Ok? Então, vamos passar agora para o próximo slide, porque aqui eu quero que vocês tenham atenção ao artigo 34, porque ele traz uma verdadeira pegadinha. Porque essa margem entre 18 e 21 anos, ela não existe, tá bom? Então, prestem bastante atenção nesse ponto específico. Inclusive, eu vou fazer uso do código para poder estar ajudando vocês nesse primeiro momento, ok? Eu vou acessar o artigo 34 do CPP para que vocês possam ter uma ideia do que é a redação. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou seu representante legal. Vejam só, não existe isso. Não existe isso. Não existe isso de que eu tenho 19 anos, sofri um crime de ação penal privada, o meu representante legal vai fazer o exercício dessa queixa. Não é isso, porque esse intervalo de 18 e 21 anos, né, voltando, se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou seu representante legal. Isso daqui é um equívoco da lei, porque o Código de Processo Penal ele não foi reformado nesse ponto para poder retirar essa margem aí. Isso aí decorre da maioridade relativa, que acontecia por força do Código Civil anterior a 2003, tá bom? Lembrando que o Código Civil atual ele entrou em vigor, ele é de 2002, mas entrou em vigor em 2003. Lembrem-se de vacatio legis, e aí se você está estudando também Código Civil, já acabou de pegar uma dica aqui. Então essa questão de intervalo de 18 a 21 anos, esquece. Uma coisa que eu não posso ficar devendo para vocês é um exemplo de algum crime que tenha a ação penal privada, certo? Então, se a gente for aqui procurar no Código Penal, a gente vai encontrar que a gente pode estar fazendo esse tipo de... existem os processos, né, como eu falei para vocês na aula passada. Dá para você verificar que no próprio comando da legislação, no próprio texto legal, tem essa informação de que o crime ele vai ser processado, seja por ação penal pública, condicionada ou a requisição, condicionada à requisição, ou então também se for uma ação penal privada, tá bom? Uma coisa que a gente pode encontrar aqui nos crimes, por exemplo, o artigo 161, tá bom? Se você vai no artigo 161, você tem aqui um crime que é de alteração de limites. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. E aí se você vai lá no parágrafo 3º, quando você vai passar pelo esbulho possessório, que é um outro crime, no parágrafo 3º você vai ver que se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Nesse crime aqui do capítulo 3, lá do Código Penal. Então você vai no Código Penal, artigo 161, parágrafo 3º. Você vai ver que o comando do Código Penal, a lei está dizendo como se processa esse crime chamado esbulho possessório. Se for o esbulho possessório de uma propriedade particular e não há emprego de violência, então somente se procede mediante queixa. É o que eu falei para vocês. O legislador, ele olhou para esse crime e pensou: isso aqui é tão grave ao ponto de eu, Estado, ter que intervir de ofício sem a necessidade de provocação? Não. Ele entendeu que não. Mas e mesmo que essa pessoa, que haja provocação, eu tenho que usar a máquina pública, o Ministério Público, para poder estar fazendo esse processamento? Para poder fazer esse procedimento, para poder fazer esse processo, para poder processar essa pessoa que cometeu esbulho possessório de propriedade particular sem emprego de violência? O
Estado também chegou no ponto de que não. Então não é ação penal pública incondicionada nem pública condicionada à representação. Então, sobrou o quê? A queixa. É um crime, houve um dano, houve um esbulho possessório, é de propriedade particular, não houve violência. Então, pense assim, se o particular não está nem aí para a propriedade dele, por que o Estado tem que intervir? Então, é basicamente essa lógica. E aí eu quero que vocês pensem também, que vocês saibam, tenham conhecimento sobre a decadência da ação penal privada. Porque a ação penal privada, ela vai decair, o direito de você poder se socorrer na justiça vai decair em 6 meses. Então você tem 6 meses para poder ingressar na justiça por meio do seu advogado para poder processar criminalmente aquela pessoa que lhe causou um dano. Então, imagine aí que você sofreu esbulho possessório na sua propriedade particular sem emprego de violência. Então, nesse caso, você tem 6 meses a partir da data do fato, ou melhor, a partir do momento em que você conhece a autoria do fato. E aí você vai começar a contar esse período de decadência de 6 meses, segundo o artigo 38 do Código de Processo Penal. Próximo ponto aqui. Se o MP perdeu o prazo para oferecer denúncia, caberá à vítima ou seu representante legal oferecer ação penal privada subsidiária da pública. Quem assistiu a aula passada, você assistiu, você vai lembrar que eu falei de que existem 4 tipos de ação penal. Ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação, condicionada à requisição e ação penal privada. E aí eu falei que tinha um 5º tipo, que não é bem um tipo, porque na verdade decorre de um erro aí do Ministério Público, que é a ação penal privada subsidiária da pública. Segundo o artigo 29, se o Ministério Público ele perdeu o prazo para ingressar com uma ação penal que é pública, seja ela incondicionada, seja ela condicionada à representação ou à requisição, se o Ministério Público perder esse prazo, então a ação penal poderá ser privada. O próprio particular que foi lesionado, que sofreu dano, ele então vai pegar e ter acesso aos autos, e com todas as peças do inquérito policial, ele mesmo vai oferecer a denúncia, ele mesmo vai oferecer uma queixa, ele vai oferecer a ação penal para ver o processamento. Claro, o Ministério Público não gosta disso. Como eu falei para vocês, eu atuei perante a vara criminal durante promotoria criminal aqui onde eu moro, 1 ano, certo? E nesse 1 ano eu não vi nenhuma ação penal privada subsidiária da pública, até porque a gente evita no Ministério Público perder todos os prazos, a gente evita perder prazo, até porque, aliás, isso em todo o ramo do direito, né? E a gente sempre acatava, então, chegou pra gente fazer a denúncia, a gente vai fazer a denúncia. O que esse artigo 29, então, ele tem de muita importância pra gente aqui? Pensem bem, tá lá na sua prova, você que vai fazer a prova dia 6, você se depara com a seguinte questão: é possível que o particular ofereça uma ação penal de crime de homicídio? Lembrando, crime de homicídio, ação penal pública incondicionada. É possível isso? É possível. É totalmente possível. E aqui é a fundamentação legal para você poder argumentar sobre isso. O artigo 29 do Código de Processo Penal, que seria uma ação penal privada subsidiária da pública. Oferecimento da denúncia. Então é o que eu falei para vocês. Se o Ministério Público perdeu o prazo, certo? Se ele perdeu o prazo para oferecer a denúncia, então o particular poderá oferecer uma queixa-crime. Poderá oferecer uma ação penal privada, subsidiária da pública. O oferecimento da denúncia. Qual que é o prazo, então? O Ministério Público, ele tem o prazo de 5 ou 15 dias. Como assim? Então, se o réu estiver preso, são 5 dias. Se ele estiver em liberdade, são 15 dias. Isso conta a partir da data de recebimento do inquérito policial pelo Ministério Público. Lembrando, eu, Ministério Público, estou com o inquérito policial em mãos, estou com o caderno de inquérito policial em mãos. Eu posso fazer o quê? Eu posso pedir novas diligências, eu posso pedir para que seja ouvida uma testemunha que não foi ouvida, mas foi mencionada, eu posso pedir para que uma testemunha que já foi ouvida seja ouvida novamente, então eu posso pedir tudo isso. E também eu posso fazer já a denúncia, caso não seja se por acaso não for necessário fazer uma diligência. Ok? Dito isso, vamos partir para a próxima questão aqui, que é a ação penal e a sua forma. A forma da ação penal pública, da ação penal no geral, na verdade, não só a ação penal pública condicionada ou incondicionada, mas também da queixa-crime, é a que está disposta lá no artigo 41. O artigo 41 do Código de Processo Penal, ele vem e nos diz o seguinte:
Artigo 41 do Código de Processo Penal. A denúncia ou queixa terá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos sobre os quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Então, sempre que você for fazer uma ação penal, seja ela pública, seja ela privada, você deverá expor o fato criminoso. Você irá dizer, por exemplo, Felipe, qualificado a folhas tais, porque no processo, né, a gente já tem uma base ali do inquérito policial, então a gente pode mencionar a qualificação somente das folhas. Então, Felipe, qualificado a folhas tais, ou então, Felipe, brasileiro, solteiro, RG tal, CPF tal, residente domiciliado em determinado lugar. No dia, sei lá, hoje eu estou gravando, dia 2 de dezembro. Dia 2 de dezembro de 2021, 13 horas e 30 minutos, cometeu tal crime. E aí você vai expor isso de que forma? Vamos supor que seja um crime de homicídio. Então, artigo 121 do Código Penal. O artigo 121 diz matar alguém. Então, vai dizer assim, Felipe, né, dessa forma que eu já vim qualificando para vocês, cometeu o crime, cometeu mediante paga ou promessa de recompensa por motivo torpe, que aí seria o homicídio qualificado do parágrafo 2º, inciso 1, cometeu contra fulano o crime de homicídio. Aí vai narrar como que aconteceu isso. Se foi com uso de faca, se foi com uso de arma de fogo, se foi com uso de um artefato explosivo, veneno, e aí você vai colocando as qualificações. Colocar depois, você vai dizer, quando você for fazer o processamento dessa pessoa, você vai colocar lá, ante o exposto, ofereço denúncia de Felipe, como em curso no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, por aí vai. E aí tudo vai depender da forma que for a denúncia, não da verdade da forma da denúncia, vai depender da forma que o fato foi praticado e dos elementos probatórios que você já tem do inquérito policial. Então a forma é muito importante, você não pode esquecer isso aí. Fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, se houver. Se houver testemunhas, você vai colocar. Se não houver, outras provas vão poder ser válidas, é claro. Porque, lembrando, não só testemunhas são meios de prova. Existem outros meios de prova, gravações, vídeo, confissão também é uma forma de você obter a condenação de uma pessoa mediante as provas que você obtém dentro do processo, né, do inquérito também, novamente, dentro do processo. Uma coisa muito importante, segundo o artigo 42 do Código de Processo Penal, o Ministério Público jamais poderá desistir da ação penal. É impossível que o Ministério Público desista da ação penal, porque a ação penal que o Ministério Público ele é titular, ela não é de interesse privado. Se eu digo que interesse público ela não pode ser renunciada porque ela é de interesse público, eu também estou afirmando que a ação penal privada, que é de interesse privado, pode, a contrário senso, ser renunciada, pode haver desistência dela. E é isso que a gente vai ver. Lembrando, no caso da ação penal condicionada à representação, a parte que representa a vítima ou seu representante legal poderá renunciar da representação a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido oferecida a denúncia. A partir do oferecimento da denúncia já não é mais possível isso. Por que tudo isso? Da questão que eu tenho que falar a partir de agora sobre renúncia, sobre desistência. Nós temos um princípio muito importante para a ação penal, que é o princípio da indivisibilidade. O promotor de justiça, ele não tem discricionariedade sobre os requisitos da ação penal. Eu, promotor de justiça, eu não posso escolher eu não posso escolher. O requisito do artigo tal eu vou cumprir. O requisito do artigo tal eu não vou cumprir. O promotor de justiça não tem discricionariedade. É um ato vinculado. Então ele está vinculado ao que a lei manda. Então, voltando lá no artigo 41 do Código de Processo Penal, eu, promotor de justiça, na hora de denunciar, eu não posso pensar assim, quer saber? Eu não vou expor fato criminoso. Não vou não. Eu vou só qualificar o cara e pronto. E fazer a denúncia. Não, claro que não. Ele tem que expor o fato criminoso. Senão, essa ação penal, ela nasceu com a nulidade. Tudo bem? Essa denúncia é nula por conta dessa violação ao artigo 41. Então, ele não tem essa discricionariedade. Ele não pode escolher o que ele vai respeitar, o que ele vai respeitar.
Tudo bem? Então, a ideia é o seguinte, se tem na denúncia 5 pessoas, aliás, se tem no inquérito policial 5 pessoas investigadas por um fato criminoso, as 5 serão denunciadas se houver prova. O que eu quero dizer aqui, e eu não quero que vocês se confundam. Eu mais 4 pessoas cometemos um crime, então 5 pessoas no total. Existe prova somente de que eu cometi o crime, porque tem uma gravação de vídeo de que eu cometi o crime. Seja um crime de roubo, seja um crime de furto, seja um crime de homicídio, mas tem prova de que somente eu cometi. Dos outros 4, não tem. O promotor de justiça, ele pode oferecer denúncia em relação a mim, porque ele tem elementos probatórios disso de autoria, materialidade, justa causa, em relação à minha pessoa, mas aos outros 4 que não tem prova, ele simplesmente vai arquivar em relação a esses 4. E aí a gente volta lá no artigo 28. Ele vai arquivar com base no artigo 28. Se surgirem novas provas sobre essas 4 pessoas, então o promotor de justiça poderá oferecer denúncia em relação a essas 4. Mas em relação à minha pessoa que já tem prova, ele vai denunciar tranquilamente, as outras que não têm prova vão ter o processo arquivado. Mas veja só o grande detalhe. Se há prova de que todas essas 5 pessoas concorreram para a prática da infração penal, então eu, promotor de justiça, terei que denunciar em relação a todos os 5. Eu não posso falar, não, eu não gosto do Felipe, então só vou denunciar ele. Ah não, o Felipe cometeu, além do roubo, ele acabou cometendo outros crimes que as outras 4 pessoas não participaram, mas participaram do crime, então tem que denunciar. Tem que denunciar todas as 5 pessoas. Claro, dentro do que eles cometeram. Se eu cometi um crime de roubo, e além do crime de roubo, eu acabei cometendo de repente um outro crime, como por exemplo, eu roubei e aí eu peguei um carro, roubei e fugi. Do jeito que eu estava fugindo, eu peguei e fui parado numa blitz e tentei subornar uma pessoa. Então, cometi o crime de corrupção ativa. Nesse ponto, então, eu cometi 2 crimes, mas as outras 4 pessoas que participaram da conduta criminosa, eles cometeram apenas o crime de roubo. Eles deixaram o carro comigo e foram embora. Mas participaram. Eu, então, sou denunciado pelo crime de roubo e depois por corrupção ativa, mas as outras pessoas são denunciadas tão somente pelo crime de roubo. Tão somente, ok? Uma coisa aqui. Então, que é muito importante vocês terem essa noção, a vedação do fracionamento da ação penal, seja ela pública ou privada. Isso em qualquer coisa. Tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada, a pessoa ela não tem a discricionariedade para poder escolher quais pessoas que ele vai querer ver ser processada criminalmente. Então, será a pessoa que cometeu o crime e as outras demais, que auxiliaram para tal. Tanto na ação penal pública quanto a privada. O que acontece então se eu quiser oferecer o perdão para uma, quiser renunciar à ação penal em relação à outra? Lembrando, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Então aqui a gente vai aplicar isso à ação penal privada. Na ação penal privada, pode ser renunciada, a ação penal privada ela pode ser renunciada num todo ou aos querelados concedido o perdão. Contudo, se ela for renunciada em relação a um, deverá ser renunciada em relação a todos. É o que diz o artigo 50 do Código de Processo Penal. E a gente vai lá no artigo 50, que diz o seguinte: a renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Veja só, a renúncia ela vai ser a todos. Ela não vai ser somente a uma pessoa. Então, se existem 5 pessoas, a ação penal privada ela vai ser renunciada em relação a todas. Da mesma forma, o perdão a um será aproveitado a todos. Artigo 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que acusar. Veja só, aqui a gente está diante de um pequeno problema. Que recusar, eu falei acusar, é correto recusar. Veja só, são 5 pessoas, lembra disso. As 5 pessoas cometeram agora o crime que será processado mediante queixa, ação penal privada. O que é aqui? Se eu, que fui a vítima, eu na verdade ofereci o perdão em relação a todas, eu posso. E todos podem aceitar. Só que o perdão, ele é uma coisa de mão dupla, ele é um ato bilateral, em que eu ofereço o perdão e você tem que aceitar. Então vamos dizer assim, se eu oferecer a um, somente ao José, os outros 4 vão receber o perdão também, porque eles praticaram o mesmo fato, eles praticaram o mesmo crime de ação penal privada, ok? Então, o perdão concedido a um importará também aos outros, ok? Será aproveitado pelos outros. Mas, se por acaso, aqui, o João, ele falou, peraí, você me deu o perdão? Ok,
Ok, você me deu perdão. Mas eu não quero o perdão. O perdão, gente, ele é causa de excludente da ilicitude. Mas o João, ele não quer que a ilicitude do fato seja excluída. Ele não quer isso. Na verdade, o que ele quer é que tenha um processo criminal. Porque ele sabe que não cometeu o crime. E ele quer comprovar a inocência dele. Ele quer uma sentença penal absolutória, porque mostrando que ele de fato não cometeu o crime. Entendeu? Então, nesse caso, ele poderá abdicar desse perdão. Opa, você me perdoa? Beleza, mas eu quero que continue o processo. Porque no futuro, esse processo pode dar margem para uma reparação civil. Então, voltando. 5 pessoas cometeram o crime contra a minha pessoa. Eu ofereci perdão somente perante o José. Os outros 4 vão aproveitar esse perdão. Mas o próprio artigo 51 ele diz que alguém pode recusar. Se o João recusar, ele não afeta os demais. Os outros 4, beleza, eles vão ter o perdão, eles não querem processo penal, eles não querem nada, ok, vida que segue. Mas o João, ele poderá recusar e o processo penal vai seguir em relação a ele, porque ele tem certeza que ele não cometeu crime e ele quer uma sentença penal absolutória, mas com uma outra natureza, uma natureza que comprova que ele não cometeu o crime de fato, ok? Vamos agora falar sobre medidas cautelares. Medidas cautelares, elas têm um objetivo muito importante, que é garantir o processo penal. Garantir, então, que o processo penal ele corra com segurança, que não haja que a pessoa não fuja, né, vamos dizer assim. São medidas cautelares, elas vão, então, preservar o processo até que ocorra a sentença. Medidas cautelares somente acontecem antes da sentença e elas não são antecipação de pena. Então, se houve uma medida cautelar lá, por exemplo, a prisão da pessoa. A pessoa ficou presa, por exemplo, em regime domiciliar. Ela não vai ficar presa, por exemplo, vamos supor 6 meses. E aí saiu uma sentença penal condenatória, onde a pena foi de 2 anos. Ah, então vamos abater aqueles 6 meses. Não, não é assim. Não é assim, tá bom? Então, vamos continuando aqui. Quais são exemplos de medidas cautelares que a gente tem no Código de Processo Penal? Comparecimento periódico em juízo são alguns exemplos, tá bom? Isso aqui não são todos. Comparecimento periódico em juízo, então a pessoa tem que mês a mês assinar a carteirinha, né? As pessoas conhecem por essa expressão, assinar a carteirinha. Proibição de manter contato com determinadas pessoas, acabei cometendo um erro de português aqui, mas com determinadas pessoas. Então, imagine só que eu estou sendo processado por um crime de roubo, ou melhor, de furto, qualificado por terem mais de 2 pessoas cometido o crime. E aí, o João é a pessoa que está sendo processada junto comigo. Só que aí, de repente, vale ali colocar uma cautelar para mim. Eu não posso, dentro da cautelar, pode ser então determinado que eu não posso manter contato com o João. Se eu manter contato com o João, então essa medida cautelar ela poderá ser revogada e pode até dar margem para uma prisão preventiva. Ok? Proibição de se ausentar da comarca. Isso aqui é claro, sem a permissão do juiz. Então, por exemplo, eu estou em Itajubá. Eu não posso sair da comarca de Itajubá de forma nenhuma. Eu não poderei sair a menos que haja uma permissão do juiz. Então eu preciso fazer uma viagem para outra cidade. Eu vou ter que ir para Pirassununga. Para poder fazer essa viagem, eu vou precisar de uma permissão do juiz. Se eu sair da comarca sem a permissão do juiz, o que vai acontecer? A cautelar pode ser revogada e, se ela for revogada, pode ser determinada a prisão preventiva. E recolhimento domiciliar à noite. Então, pense só, eu posso sair da comarca, eu posso, não preciso fazer comparecimento periódico, eu não preciso me deixar de manter contato com determinadas pessoas, mas à noite, partiu, depois das 18h30, depois das 6h30, baixou o sol, eu não posso estar na rua, eu tenho que estar em casa. Pode ser uma cautelar também determinada. E as cautelares, elas podem ser determinadas cumulativamente, ok? Então é muito possível que eu não possa sair da comarca sem a permissão do juiz, como também eu tenha que me recolher, fazer o meu recolhimento domiciliar à noite. Nas medidas cautelares aqui, serão sempre decretadas pelo juiz, mas nunca de ofício. O juiz ele não pode, de própria vontade, ir lá e determinar cautelar. É necessário que haja o requerimento das partes, do Ministério Público, ou então haja a representação da autoridade policial. Quando que a cautelar pode acontecer? Em qualquer momento da fase investigativa e também da fase processual. Se for descumprida a cautelar, como eu já falei, pode ser aplicada uma outra cautelar, ou então vai ser substituída por prisão preventiva. Por isso, não é bom para a pessoa que foi iniciada com a medida cautelar acabar descumprindo essa cautelar, tá bom? Vamos agora falar sobre as prisões. Existem
4 formas de prisão no país, tá bom? Prisão em flagrante, é a segunda, prisão temporária é a terceira e a prisão definitiva, que é a que ocorre após o trânsito em julgado. A prisão definitiva é a prisão perfeita, vamos dizer assim. É aquela que ocorreu depois de todo o trâmite processual. Teve, então, uma fase de investigação, uma fase processual e depois uma fase em que houve a sentença. Ocorrida a sentença e ela transitada em julgado, ocorre a prisão definitiva. E aí a única que nós não vamos falar aqui é sobre a prisão temporária, porque ela tem uma lei própria, de 1989, que traz os requisitos da prisão temporária, e não está no edital de vocês, então vocês não vão estudar essa lei, ok? Vamos começar pela prisão em flagrante, que ela tem a sua definição pelo seguinte: ela pode ser feita por qualquer pessoa do povo. Depois eu vou dizer o que é flagrante. Mas qualquer pessoa do povo pode prender uma pessoa em flagrante delito. Só que a pessoa, por exemplo, eu, que não sou uma autoridade policial, eu vejo o João cometendo um crime. Eu posso fazer a prisão em flagrante. Eu posso. Agora, eu devo? Não. Então, eu vejo que o João está cometendo um crime de furto. Eu preciso ir lá? Eu tenho o dever de ir lá e prender o João? Não tenho. Eu posso? Posso, até posso. Então, se eu for lá e prendê-lo e de repente eu tiver que usar força para isso, então não irei responder por um crime porque eu usei um direito meu, que a lei me oferece esse direito, ok? Então pode ser feita por qualquer pessoa do povo. Inclusive, a excludente de licitude que eu estou mencionando, ela está no artigo 23 do Código Penal, e no artigo 23 é o estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito, tá bom? Então, na verdade, eu estou exercendo regularmente um direito. Esse direito que é o de poder prender uma pessoa em flagrante delito. Agora, se eu sou policial militar, eu devo prender. Se eu, policial militar, vejo o João furtando e não o prendo, eu posso incorrer em infrações administrativas e também criminais, ok? O que é flagrante? Segundo o artigo 302, flagrante é quando se está cometendo a infração penal, então você está no flagra, você pegou realmente no flagra, esse é o flagrante perfeito, você pega a pessoa cometendo a infração penal. Lembrem-se, infração penal pode ser crime ou contravenção penal. Quando a pessoa acaba de cometê-la, quando é perseguido logo após de cometê-la, ou quando é encontrado logo depois de cometê-la com objetos que indicam que ela cometeu aquele crime. Então imagine que uma pessoa, vamos lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Artigo 312 do CPP. Inciso 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, acabou de acontecer um assassinato. E a polícia, tendo informações de que eu teria sido o homicida, entra na minha casa e encontra lá uma arma. A arma do crime. E essa arma é uma faca. E é uma faca que está apontada. Então presume que eu fui o autor do crime de homicídio em questão. Então eu estou preso em flagrante delito. Prisão em flagrante. O que acontece? Ocorrida a prisão em flagrante, no prazo de 24 horas, a autoridade policial, depois de lavrado o inquérito policial, depois de ter sido lavrada o termo de prisão em flagrante, a pessoa que foi presa em flagrante ela tem que ser apresentada perante o juiz no prazo de 24 horas para que ocorra a audiência de custódia. Se esse prazo de 24 horas for violado, essa prisão se torna ilegal. E aí ela vai ser revogada, se eu não me engano. Tá? Artigo 310 do Código de Processo Penal. Após receber o auto de prisão em flagrante, vamos voltar aqui, no prazo de máximo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, membro do MP, e nessa audiência o juiz fundamentadamente deverá relaxar a prisão ilegal. Então, passou de 24 horas, se a prisão não é ilegal, ela vai ser relaxada, não revogada, como falei inicialmente. Poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, poderá então também conceder liberdade provisória com ou sem fiança, que é isso que a gente está falando também aqui no nosso material, ok? Então, a audiência de custódia, o juiz pode relaxar a prisão, que é ilegal, e aí uma forma dela ser ilegal é se passadas 24 horas a pessoa ainda não foi apresentada para o juiz para a audiência de custódia. Ele pode converter em preventiva se houver os requisitos do artigo 312 e pode conceder liberdade provisória.
E agora vamos falar da prisão preventiva, que ela é cabível em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, segundo o artigo 311. E ela se trata de uma forma de garantir a eficácia do processo penal contra possíveis interferências do acusado. Então, o artigo 311 ele diz: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Novamente, prisão preventiva de ofício não existe, tá bom? Prisão de ofício não existe, pessoal. A única prisão de ofício que você vai ver é a prisão em flagrante mesmo, porque aí, sei lá, vê que a pessoa, a autoridade policial viu a pessoa cometendo crime, ela vai prender essa pessoa. Só que 24 horas, essa pessoa vai ser apresentada para o juiz, e aí o juiz vai poder converter, por exemplo, numa preventiva, ok? Vamos para os requisitos, né, de quando que ela vai ser decretada, por que ela vai ser decretada, segundo o artigo 312. Para garantir a ordem pública, garantir a ordem econômica, conveniência da instrução criminal. Então, garantir a ordem pública. Vamos pensar em uma pessoa que é um serial killer, está cometendo vários crimes, e ela foi presa. Foi presa em flagrante, inclusive. Ela poderá o flagrante ser convertido em preventiva por questão de garantia da ordem pública. Da ordem econômica, vamos supor que a pessoa que comete o crime é uma pessoa que cometeu um crime contra as finanças do país, né? Vamos imaginar aí uma pessoa que ela tem o papel de gerir a B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Essa pessoa ela tem um grande poder sobre a B3. Imagine isso, que seja de repente a pessoa que trabalha lá dentro. Essa pessoa estava cometendo crimes que envolviam desvio de dinheiro de carteiras de ações. E essa pessoa cometendo esse tipo de crime, ela foi presa em flagrante delito. A preventiva pode ser decretada por ordem econômica, por um motivo de garantir a ordem econômica. Porque se essa pessoa tiver a liberdade concedida, na hora as ações vão cair muito, entendeu? E isso pode ser um fato que vai ensejar a necessidade da prisão preventiva. Eu dei um exemplo assim meio absurdo, porque às vezes com exemplos absurdos fica mais fácil de você gravar. Conveniência da instrução criminal. Essa daqui é um requisito bem subjetivo. O que seria a conveniência da instrução criminal? Seria a mesma forma também de você assegurar a aplicação da lei penal. Então, por conveniência da instrução criminal, você pediu a preventiva porque às vezes a pessoa faz parte de um crime organizado. O crime organizado. Então, você, por conveniência criminal, essa pessoa ela não interfira de outras formas, você mantém ela presa, ok? Assegurar a aplicação da lei penal. Vamos supor que essa pessoa pode fugir. Então, essa pessoa pode a qualquer momento fugir do país. E ela fugir. Tudo isso da juiz. Também prevenir a sociedade liderada pela liberdade. Lembra lá do serial killer? Se esse serial killer, maníaco mesmo, ele ficar em liberdade, há um perigo para a sociedade. Ok? Então, vamos aqui, continuando. Eu acredito que se for cair isso aqui na prova de vocês, vai cair em forma de questão objetiva. Prisão preventiva, requisitos objetivos do artigo 313. Somente caberá a prisão preventiva no crime doloso com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Então, vamos lá no artigo 313. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, você não pode pegar um crime, por exemplo, acredito que o crime de lesão corporal, artigo 129, que tem pena máxima de 1 ano. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. A pena máxima é 1 ano. Você não vai colocar uma pessoa que cometeu lesão corporal leve atrás das grades por questão de prisão preventiva, tá bom? Senão vai ser decretado que a pena máxima não é superior a 4 anos. Lembrando, crime doloso tem que ser um crime doloso. Então, se um crime culposo tem pena máxima superior a 4 anos, então não é possível decretar a preventiva. Ter sido agente condenado por outro crime doloso em menos de 5 anos. Então, se a pessoa cometeu também um crime no intervalo de 5 anos e ele cometeu esse crime no intervalo de 5 anos e é um crime doloso, também pode ser decretada a preventiva. Então, ano de 2018, cometi um crime de furto. O crime de furto é doloso, não existe a modalidade culposa. E agora, em 2021, eu venho e cometo um crime de roubo. Pode ser de roubo.
Então, também o crime doloso, menos de 5 anos, intervalo menor de 5 anos, então pode ser sim decretada a requisito também que pode ser cumprido é a questão do crime ser lá do rol da Maria Penha, crimes com violência à mulher, violência doméstica. Então, voltando aqui para o artigo 313, para a gente poder ler esse inciso 3. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. E aqui a gente remonta à Lei Maria da Penha. Inciso 2. Se tiver sido condenado por outro crime em sentença transitada e julgado, ressalvado o disposto do artigo 64 do Código Penal. Então, esse requisito de 5 anos que eu falei para vocês depende, então, de uma ação penal privada, de uma ação penal que tenha tido uma sentença e essa sentença penal tenha sido condenatória e tenha transitado em julgado, ok? E aí a gente lembra lá do artigo 64 do Código Penal que fala do prazo depurador da reincidência. Prisão preventiva, ela pode ser decretada, ela pode ser substituída ou ela pode ser denegada, sempre de forma motivada e fundamentada, é o que diz a lei. E a revogação da preventiva, ela pode ocorrer de ofício. Lembrem-se, para que ela seja decretada ou substituída, não pode acontecer isso de ofício. O juiz não pode de ofício, quer saber? Não gostei do Felipe, vou lá e vou decretar. Ou melhor, o Felipe, ele tem todos os requisitos, ele cumpre todos os requisitos para eu poder decretar a preventiva. Eu vou então pegar e vou decretar? Não. Primeiro eu tenho que ter requerimento, a requisição, tá bom? Outra coisa, a revogação da preventiva ela pode ocorrer, como eu falei para vocês, de ofício. Então, decretação de ofício não, revogação de ofício sim, das partes ou por falta de um motivo que subsista. Então, voltando aqui, o motivo para o qual eu peguei e fui mantido em prisão preventiva foi para assegurar a aplicação da lei penal. Ou melhor, para garantir a ordem pública. Ou melhor, para prevenir a sociedade do perigo gerado pela liberdade do imputado. Eu acho que esse é o melhor requisito para, por exemplo, que eu vou trazer. Imagine que eu fui condenado, que eu estou sendo processado por tentativa de homicídio. Tentei matar o meu desafeto, o João. Tentei matar o João. Até o momento ali em que a minha preventiva foi decretada, o João estava no hospital, na UTI, em estado grave, ainda não tinha morrido. Então eu não podia ficar em liberdade porque correria o risco de eu oferecer um perigo para a sociedade, porque eu iria lá e mataria o João. E vamos dizer assim, que na verdade eu até ameaçava a família do João. Só que agora, além do João ter morrido, ter falecido, e além também da família do João ter mudado de lugar, mudou até de país, não há mais conveniência para que eu fique em prisão preventiva. Então ela pode ser de ofício ou, a pedido das partes, revogada. E ela deve ser revista. Isso daqui é inovação trazida pela lei anticrime. Então, por favor, vocês podem pesquisar depois o caso do André do Rap, que foi um caso polêmico e é por isso que eu estou falando, tá bom? É um caso polêmico porque foi revista essa questão. Foi, na verdade, por meio de um habeas corpus, decretada a liberdade dele, foi decretada a revogação da preventiva. O que acontece? Ela deve ser revista pelo órgão que a decretou a cada 90 dias. O que diz o Código de Processo Penal? Artigo 316, parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante a decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então veja bem, se eu, juiz da comarca de Itajubá, decretei a prisão preventiva de uma pessoa, do João, eu tenho que rever essa prisão preventiva a cada 90 dias, senão ela se torna ilegal. É isso que diz a lei, então é muito importante vocês terem isso, porque é inovação da lei anticrime. Se eu fosse a pessoa que fosse fazer a prova de vocês, eu com certeza cobraria isso, porque é muito importante, tá bom? E é isso, pessoal. Agradeço vocês pela paciência, por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham tirado o máximo de proveito disso. Espero que seja aprovado na prova de estagiário do Ministério Público de Minas Gerais, de Itajubá. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem mandar tanto no Instagram, @Felipe.lk_ novamente, ou @direito no cast, ok? E aí, se você quiser, não quero usar o Instagram, não tenho Instagram, pode, por favor, escanear esse código que está aparecendo aí na tela. Esse código ele vai indicar o meu WhatsApp pessoal e aí vocês podem estar mandando uma mensagem a qualquer momento e aí eu respondo vocês dentro do possível, ok? Então, é um prazer
mais uma vez, repito, é um prazer estar aqui com vocês, estar ministrando essas aulas que são muito importantes, porque para mim, que fui estagiário do Ministério Público de São Paulo, ensinar outras pessoas que podem ser futuros estagiários, e eu considerarei vocês como colegas de profissão, para mim é muito importante isso, porque é gratificante. Eu posso passar um pouco do que eu aprendi na prática e, ao mesmo tempo, do que eu aprendi também na faculdade. Agradeço aos organizadores do projeto, agradeço à FEP pela oportunidade, pelo espaço cedido, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, e quem sabe em outras aulas eu volto com vocês. Muito obrigado por tudo, boa sorte, estudem, e lembrando, lá no dia vocês vão poder levar vade-mecum, porque será permitida a consulta de lei seca. Então, é basicamente como acontece na segunda fase da OAB.